Você que está ouvindo agora, com os ombros pesados de cansaço, já pensou que talvez ninguém realmente enxergue o que se passa aí dentro? Talvez você não só está cansado, mas exausto de verdade, daquele jeito que a alma fica calada mesmo num ambiente barulhento. Porque tem uma angústia que rouba até o desejo de orar. Não é assim. Um vazio que não chama por respostas, só quer sentir um alívio, um sinal, um toque discreto, qualquer ruído do céu. Quantas vezes você se pega parado, contemplando um futuro parado, esperando uma mão invisível destravar aquilo que a vida deixou emperrado? Não falta vontade de lutar, o que falta é fôlego de continuar perdendo batalhas silenciosas dentro de si mesmo. Dias parecem semanas, semanas se arrastam como estações intermináveis. Talvez você tenha tocado nesse ponto de acreditar que ficou para trás. A sensação sutil, mas ao mesmo tempo gritante, de que nenhum esforço é suficiente, nenhuma oração é ouvida, como se existisse uma porta fechada e o eco das palavras batesse de volta machucando o coração. Em meio à multidão dos compromissos e da rotina, o relógio do lado de fora corre, mas dentro de você, tudo segue congelado, como se tivesse parado no tempo, preso entre o ainda não e o talvez nunca. E no fundo, só o eco de perguntas: por que comigo? Por que não agora? Onde está Deus quando o céu não responde? Ninguém te conta que a espera, às vezes, machuca como piedade fria, que o silêncio pesa como rocha nos ombros do espírito. E então, quando chega aquela madrugada em que você resolve falar com Deus de novo, talvez sem força, talvez só sussurrando, talvez só chorando, parece ainda mais doloroso perceber que as palavras voltam caladas e tudo que retorna é um vazio ainda maior. Emoções se misturam, frustração antiga, uma espécie de culpa que cola no peito, o medo de que, de alguma forma, talvez exista em você alguma falha invisível. Será que existe alguma oração mais forte? Será que o problema está em mim? Porque, muitas vezes, tudo o que conseguimos ouvir é nosso próprio cansaço, o desejo de entregar os pontos, a sensação de que toda a esperança se esvai na mesma rotina estéril. E por trás de tudo isso, aquela velha dúvida não se cala. Mas há algo que ainda não te revelei. Existe, no fundo desse seu silêncio, um segredo sendo tecido. Quem diria que, bem aí, no limiar do esgotamento, Deus está escutando o que você acha que ninguém percebe? Antes mesmo que você termine de perguntar, já há um olhar cuidadoso sobre cada detalhe escondido no medo e na dor. Nem tudo está perdido, mesmo que pareça. E, se de algum jeito essas palavras tocam o que ficou adormecido em você, receba essa mensagem como um sussurro de Deus. Permaneça só mais um pouco. Se sentir que esse início de caminho já faz eco em seu coração, curta agora, como uma pequena semente de fé, como um passo de confiança, mesmo cansado. Porque, mesmo sem respostas visíveis, há movimentos acontecendo, invisíveis, mas reais. E ainda não te contei o mais essencial. Às vezes, você acorda com a esperança de que algo vá mudar, mas a mesma nuvem teima em pairar sobre os teus dias, sombreando cada pequena alegria, abafando sorrisos antes mesmo de nascerem. O relógio desperta e a rotina chama, mas seu coração parece atrasado, sempre alguns passos atrás do entusiasmo dos outros. E ninguém sabe a luta silenciosa que se trava aí dentro, quando cada respiro é conquista e cada novo dia é uma maratona em campos de desânimo. É estranho observar o mundo girando depressa, pessoas com pressa de viver e conquistar, enquanto em seu íntimo a paisagem insiste em permanecer cinza, imóvel, cansada de tanto esperar o inesperado. Você já percebeu como o silêncio, quando se estende demais, pesa diferente? No início, ele é só um espaço entre as palavras, um espaço onde você tenta crer que Deus está trabalhando, costurando milagres nos bastidores da sua história. Mas o tempo vai passando, e esse mesmo silêncio vai ganhando outro tom, quase como se fosse um esquecimento. De repente, a fé parece uma estrada deserta, e cada oração feita é como uma pedra lançada num poço fundo, de onde não se ouve eco algum. Em certos momentos, você sente até vergonha de dizer para alguém o quanto dói estar esperando. Afinal, como explicar ao mundo apressado a dor de quem busca a Deus, ao invés de respostas, recebe apenas o prolongamento da pergunta? Tem horas em que o peito aperta forte e você pergunta: será que um dia vou experimentar aquela paz de quem acredita realmente que não está só? Ou minha vida vai ser marcada apenas por esses silêncios constrangedores, esses vazios que ninguém consegue enxergar? Cada dúvida que nasce, cada incerteza sufocada, parece deixar cicatrizes invisíveis, marcas que ninguém percebe,
mas que você carrega como quem arrasta correntes. E é aí que, muitas vezes, a mente propõe soluções fáceis: desistir, se calar, parar de tentar, enterrar as expectativas bem fundo para não sofrer mais, como se desistir fosse menos doloroso do que continuar esperando. Mas, no fundo, você sabe, até desistir dói, porque a esperança, por menor que seja, ainda lateja aí dentro. E toda vez que pensa em soltar as rédeas, um fio quase imperceptível segura sua alma um pouco mais. O mais difícil é lidar com a dúvida de não saber se Deus está perto mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Quando o mundo ao redor está barulhento de conquistas rápidas, testemunhos de portas abertas, bênçãos escancaradas, você se sente como alguém esquecido na fila, segurando um bilhete velho de oração nunca atendida. E aquele pensamento afiado volta de tempos em tempos: talvez não seja para mim. Talvez eu precise de algo mais, ser diferente, sentir de outra forma. Mas a verdade é que seu coração já se doou, suas lágrimas já caíram, e o tempo de espera já foi longo demais. Nessas horas, há um senso de isolamento que vai além da solidão física. É como se o próprio espírito estivesse enclausurado num quarto trancado onde só você respira o mesmo ar cansado, dia após dia. Você já tentou abrir a Bíblia e as palavras pareceram distantes, sem vida. Já tentou entrelaçar as mãos, e tudo o que sentiu foi o peso dos seus próprios dedos, sem calor, sem resposta, apenas a repetição de gestos esperados. Por vezes, a oração virou suspiro, o louvor virou lembrança, e tudo aquilo que um dia iluminou sua fé agora parece apenas registro de um tempo mais simples. As promessas se embolam na mente como cartas antigas nunca respondidas. Entre uma prece e outra, cresce o receio de que o futuro seja apenas um reflexo do presente, parado, sufocante, resignado. Mas, mesmo nessas horas em que tudo parece congelar, note algo. Há um pulso invisível, um ritmo escondido, algo que insiste em não deixar você apagar completamente. E se, por algum instante, você sentir que esse mar de silêncio é insuportável, se no fundo perceber que a vontade de desistir quase venceu hoje, permita-se esse pequeno gesto. Inscreva-se nessa travessia, não em busca de respostas velozes, mas de companhia verdadeira, como quem encontra abrigo numa noite fria. Ainda há algo, oculto sob as camadas do medo, uma verdade que só começa a se revelar quando tudo parece sem sentido. E, acredite, o que está vindo não é apenas mais uma repetição de vazio. Sei que você ainda não entende por que precisa esperar tanto, mas há uma linha fina entre o silêncio devastador e o milagre que se esconde nele. Isso, meu querido, é só o início do mistério que está sendo preparado no teu caminho. Há algo brotando nessa espera, mas ainda não lhe disse o coração desse segredo. Ainda que os dias se arrastem sob o peso do mesmo céu cinzento, e tudo à sua volta pareça negar qualquer possibilidade de mudança, há algo trabalhando silenciosamente, no oculto, bem aí onde ninguém enxerga e talvez nem você mais sinta. Sim, existe um rumor no invisível, um sopro discreto a sustentar sua existência quando o mundo inteiro já teria desistido. E talvez este seja o ponto mais delicado do milagre, aquilo que Deus faz primeiro em segredo, no território secreto da alma, quando ninguém aplaude, quando a plateia do coração está vazia e só restou você, cansado, esperando por respostas que não vêm no tempo das estações. É exatamente aqui, nesse terreno de ausência, que fértil cresce uma semente que ainda não pode ser vista. Pode soar estranho, mas a espera nunca foi um intervalo inútil. No silêncio onde só as perguntas sussurram, nasce um tipo raro de fé, não aquela que se alimenta de respostas fáceis e conquistas rápidas, mas aquela que respira entre as pausas, que aprende a andar por sobre águas mesmo sem enxergar terra firme à frente. Já notou como o tempo, ao invés de enterrar suas esperanças, pode lapidar nelas uma outra força? Não aquela força de quem grita para ser ouvido, mas a resistência suave de quem escolhe permanecer, mesmo sem saber explicar porquê. Com o passar dos dias, sem que perceba, vai se formando dentro de você um novo espaço, um lugar onde antes só havia vazio e agora a possibilidade, por mais tímida que seja. Talvez ninguém veja desse lado, mas há olhos celestiais atentos a cada pequena tentativa sua de continuar. A espera prolongada, aquela que já parecia insuportável, ganha novo sentido quando você entende que não está sozinho nela. Sabe, nos bastidores do seu desgaste, há promessas que estão sendo refinadas no fogo da sua perseverança. Deus, que às vezes parece tão distante, está mais presente do que consegue imaginar. Ele recolhe cada uma de suas lágrimas, mesmo aquelas que ninguém nunca viu,
e registra até os suspiros que fogem sem intenção. Mas, preste atenção, ainda não te revelei o sentido mais profundo deste silêncio. Há algo que só emerge para os corações que não desistem de esperar, um presente que não cabe nos planos apressados dos nossos dias. Talvez agora você esteja lembrando das vezes em que cedeu à impaciência e quase largou tudo. Ninguém o culpa. Afinal, a esperança, quando esticada demais, desafia todo o nosso entendimento. Mas e se o que considera atraso for, na verdade, um tempo de construção? E se, justamente nessas madrugadas frias, quando o peito aperta e o sono não vem, Deus estiver moldando em você uma maturidade que só seria possível nesse terreno árido da espera? E se as respostas que procura não estão do lado de fora, mascaradas de bênçãos visíveis, mas no crescimento lento, quase imperceptível, de raízes que sustentam sua fé para as tempestades que virão? Há uma obra especial acontecendo, e ainda não te contei a plenitude disso. Aos poucos, sem que perceba, aquela solidão que parecia dor absoluta começa a se transformar numa companhia silenciosa. Lá onde sua oração só ecoava vazio, começa a surgir uma presença suave, espécie de consolo que não se explica, mas que preenche. Porque, pelo caminho do silêncio, Deus se aproxima em outros tons, em outros gestos, nos detalhes e encontros fortuitos, na música que toca no momento certo, nas palavras inesperadas de alguém que cruza sua jornada sem razão lógica. Não é magia, não é coincidência, é a maneira sutil que o Eterno encontrou para lembrar: eu estou aqui, mesmo quando tudo parece insistir no oposto. Sinta com atenção. Talvez o vento seja apenas vento, mas pode ser também um carinho de Deus dizendo que você ainda não foi esquecido. É nesse espaço entre o abandono e a esperança que se constrói uma fé profunda, quase inédita. Não uma fé de estandarte, mas a fé dos humildes, dos que aprendem a crer justamente porque nada mais restou além disso. Ouvir o silêncio de Deus é, para muitos, o maior teste. Mas é ali, quando falta tudo, que Ele se revela como tudo. E é por isso que a aridez não é tragédia definitiva, é terreno para novos frutos, para experiências que nunca teriam espaço em jardins já floridos. O tempo que parece perder é, na eternidade, o tempo em que tudo se encontra. E por mais estranho que seja, você começa a perceber lampejos de beleza naquilo que antes só era angústia. Uma paz discreta, quase paradoxal, como se o coração aprendesse a balançar sem medo, mesmo que o mundo ao redor siga áspero e confuso. Ainda não te contei tudo. Há mais nessa espera do que desolação e dor. O que nasce dentro de você nesses dias largos, mesmo em silêncio, tem peso de eternidade. Se conseguir olhar com outros olhos, verá, não é apenas sobre suportar mais um dia, mas sobre ser renovado no mais profundo, do jeito que só quem passou pelo vale pode entender. O tempo do silêncio tem fim, e o milagre se revela exatamente ali onde parecia impossível continuar. Chegou a hora de descobrir o segredo desse caminho. Algo inteiramente novo começa a brotar desse deserto, e o que parecia morte iminente é, de fato, semente do que vai florescer. Não desvie o olhar ainda. Há um clímax chegando para a tua história. E se agora, neste exato instante, o peso do seu caminho pudesse ser lido com outros olhos? Talvez você não tenha percebido, mas a travessia das longas noites, que tantas vezes tentou evitar, foi também o solo onde germinou a esperança mais consistente da sua vida. Há uma diferença entre sobreviver e se deixar transformar. O que Deus vem costurando em silêncio por dentro de você não é tão frágil quanto seus medos suponham. Pelo contrário, é uma estrutura invisível capaz de suportar tempestades que ainda nem vieram, sustentando sua alma bem além do que você julgava ser possível. E assim, sem pressa, a vida ganha contorno novo. Aquilo que antes era puro cansaço começa a se converter em sensibilidade. Você ouve com mais profundidade, sente com mais clareza, discerne no meio da ausência uma presença que não lhe abandona. Ali, no andar apressado do mundo, você descobre que pode pausar, respirar devagar e perceber que o Eterno caminha ao seu lado, mesmo quando não deixa pegadas visíveis. É possível que, ao revisitar os traços da sua própria história, descubra lampejos de misericórdia nos momentos em que mais precisava. Sabe aquele silêncio pesado, aquela resposta que nunca veio? Num olhar renovado, tornam-se o espaço onde Deus lhe ensinou o valor da esperança, não a esperança tensa, plateada de ansiedade, mas aquela rendida ao tempo do amor. Pode ser que você nunca tenha sentido uma resposta audível. Talvez não ocorram milagres de enredo cinematográfico. Contudo, há algo maior que tudo isso, o milagre da continuidade,
do respirar forte mesmo exausto, do levantar mesmo sem vontade, do amar outra vez quando a alma ainda sangra. Porque há uma força disponível aos que estão rendidos, não na lógica do controle, mas no repouso do coração que se entrega. Não é preciso entender tudo, nem forçar a si mesmo a mostrar certezas indestrutíveis. Sua fraqueza, suas dúvidas, sua espera considerada sem sentido são o altar onde Deus realiza as obras mais silenciosas e profundas. A aridez do agora, o cenário desbotado dos seus dias, não terão a última palavra porque há promessas que florescem no improvável e brotam no silêncio, onde o humano se despede e o divino se aproxima. Olhando assim, você sente uma reconciliação entre quem já foi e quem está se tornando. O passado, com todas as suas falhas, não é mais prisão, mas memória sagrada das vezes em que a graça lhe sustentou nos becos mais escuros. E o futuro, que tantas vezes pareceu assustador, agora se abre em possibilidades. O presente, esse exato segundo, transborda com uma leveza inesperada. Respire fundo, sinta. Mesmo que tudo pareça igual do lado de fora, por dentro há um lugar inédito desenhando-se. Ainda que nenhuma circunstância obedeça ao seu relógio, você não está parado. A cada tentativa de continuar, a cada oração sufocada, a cada desejo íntimo de não desistir, tudo isso é sussurrado no céu como declaração de fé verdadeira. Não é uma fé que precise de plateia, porque ela encontrou intimidade no segredo compartilhado com Deus. É nessa solidão habitada que os milagres silenciosos se escondem. De repente, o que parecia pouca coisa, um gesto trivial, um choro sozinho no quarto, torna-se altar, lugar de entrega. Ali, onde suas mãos estavam vazias, Deus começa a lhe encher de sentido. O consolo chega não apenas para aliviar o peso, mas para redesenhar o caminho inteiro. Não mais o trajeto do que se perdeu, mas o percurso de quem, apesar de tudo, ainda crê. E se uma dúvida atravessar seu peito agora, escute essa voz suave. Nada foi em vão, nenhum instante desperdiçado. Tua espera tem valor eterno a meus olhos. Deixa esse sussurro penetrar e descansar o peso da sua alma. Porque, ainda que o mundo não perceba, você está sendo cultivado para algo raro, uma existência fecunda, onde até as cicatrizes se tornam sementes de compaixão e força. Se, mesmo assim, você sente receio de dar o próximo passo, permita-se um instante a mais de confiança. O clímax da expectativa não está nos episódios espetaculares, mas no florescimento silencioso do seu coração que não se recusa ao processo. Talvez para o mundo você siga invisível, talvez seus motivos sigam sendo incompreendidos. Mas para aquele que sonda pensamentos e enxerga até o último fio do seu cabelo, cada batalha interna é uma vitória marcada no céu. Então, fique atento a este momento. Não se apresse em buscar o fim deste vídeo como quem deseja sair logo. Permaneça mais um pouco. Há um convite embutido aqui. Siga caminhando. Porque algo novo está germinando, mesmo que ainda debaixo da terra. Se este momento falou à sua alma, sinta-se chamado a expressar esse sinal. Inscreva-se neste espaço de caminhada espiritual para não andar sozinho. Deixe um like como gesto de quem confia no invisível e compartilhe nos comentários aquilo que pulsa em seu peito. Sua voz pode ser semente de esperança para outros que, como você, precisam ser lembrados de que ainda há propósito nos dias difíceis. Permita que esta mensagem seja ponte para o próximo milagre, porque, ao contrário do que tudo indica, não é o fim. Está apenas começando, sua nova estação, sua fé renovada, sua história cheia de significado, escrita entre o silêncio e a luz.